Gravando, doutor. Seu William, boa noite. Boa noite. Seu William, o senhor nasceu em que data? 31/3/2004. O senhor tem filhos? Não, senhor. O senhor trabalha de quê? Tem que tipo de ocupação? Eu trabalho, no momento, eu estou trabalhando em uma empresa fechada. Lá é uma empresa de distribuição de fraldas, papel higiênico. Eu trabalho como repositor, auxiliar de depósito. O senhor consegue uma renda aproximada de quanto? Não precisa ser exata, né? Um salário mínimo. Seu William, o senhor estudou até que série? Está trabalhando? Ou está estudando? Tirei até o segundo ano e estou estudando. Terminando os estudos. O senhor tem que endereço, senhor William? QNR2, Conjunto H, Casa Nova, Finlândia Norte, DF. Você nasceu em Brasília mesmo? Brasília, naturalidade de Brasília. Seu William, vou ser bem breve com o senhor tem direito a ficar em silêncio, é uma advertência que eu não posso deixar de fazer em relação a qualquer caso, em relação a qualquer pessoa que se encontra na sua condição. Então, o senhor só responde se quiser o primeiro ponto, tudo bem? Tudo bem. Eu vou ser tentar, né? Tentar ser bem pontual e o senhor vai me explicando aquilo que, porventura, desejar, tá? A acusação vai a 7 de outubro, né? O fato é relativamente recente. Segundo a acusação, o senhor teria, né, palavras aqui da denúncia, né? Claro, a gente está esclarecendo ainda, tentado matar, ou pelo menos assumir esse risco, a Ana e o Cauã, né? Nesse dia aí, lá na QNO 17, né? Mediante aí aquele veículo. Então, a minha pergunta inicial, sendo bem objetivo com o senhor, é se o senhor tentou matar naquele momento ou assumiu esse risco em relação a Anne e o Cauã. Não, doutor. No momento ali foi acho que de minha parte, foi acho que meio que um distúrbio mental que, tipo, não foi uma coisa premeditada, foi na hora que, assim, na hora que eu vi a minha namorada com outra pessoa, entendeu? E eu, tipo, fiquei meio que acabei que fiz o que eu fiz, entendeu? Mas a minha intenção mais era matar alguém. Eu queria mesmo causar um dano material no veículo do Cauã, que era a moto dele. Eu queria mesmo acertar a moto dele para causar meio que um dano material. E aí causou, pelo fato de eu estar muito nervoso, acabou que eu nem não percebi que ele estava na moto e atingiu ele também. Perfeito. O senhor já resumiu grande parte aqui das minhas perguntas. Então, vamos lá. Tentar ser bem rápido com o senhor para a gente ir no que interessa. O senhor estava sozinho? Estava eu e meu primo. O primo e o senhor estavam fazendo o quê? A gente estava saindo, como a gente trabalha no mesmo horário de serviço, a gente sai e volta junto para casa, né? A denúncia fala, senhor William, de 00:30, relativamente tarde, correto? Sim. Eu trabalho noturamente. Eu trabalho das 2 às 11 da noite. Então tá, tudo bem. Então é comum o senhor sair esse horário, é comum? Sim. Tá na rua, essa hora é comum. Perfeito. E o primo do senhor aparece em que contexto? E por que ele estava com o senhor? Só para eu entender. Trabalham juntos? A gente trabalha junto. Aí voltam costumeiramente juntos mesmo? A gente faz tipo, tudo junto. Eu saio de serviço, a gente vai lá para casa, jantando. E eu falei, primo, vamos lá na casa da Carol lá, para tentar resolver, fazer as pazes com ela e tal. Esse ponto, viu, o senhor William, eu sendo bem franco, ouvi os depoimentos com atenção, me chamou um pouco a atenção o senhor ir com ele, resolver o problema com ela. Por quê? Não foi exatamente resolver o problema. É porque, como a irmã dela, ele também tem meio que um caso com a irmã dela. Eles meio que ficam juntos. E aí para eu entender, perdão, vou interromper o senhor de novo, porque essa parte é importante. O senhor disse que, palavras do senhor, vou resolver com ela lá, né? Não foi um negócio assim, não foi? Vou tentar fazer. Os senhores estavam brigados. A gente estava brigado. E ele vai por quê? Só para a gente concluir esse ponto. Por conta da menina com quem ele ficava? Por causa que ele fica com a irmã dela. Então a gente ia pro mesmo ponto. Entendi. Tá. Então o intuito era ele também se encontrar com ela? Se encontrar com a irmã dela. Com a irmã dela, que eu digo, exatamente. Certo. Exatamente. Perfeito. Respondido.
E o senhor estava alterado, bebida, alguma coisa do tipo? Não, nada. Não, né? Tudo bem. Combinou com a Ana? Não, porque eu vou pra casa dela, nunca vi, sempre vou assim. Eu saio do serviço, vou em casa, tomo Sem banho, combinar. ela, sem combinar, exatamente. Certo. Outra pergunta para a gente resumir bem. O senhor estava com ela em relacionamento nessa época? Tava, a gente só tava meio que brigado, afastado. Meio que brigado, É, acontece e tal, mas não tinha mas rompido em não, comum, não. não vamos dizer assim, separado por há meses, há anos, não. Certo. Questão de dias, Então, casos. então, eu presumo, o senhor pode me explicar, que quanto ao Cauã, o senhor não conhecia o rapaz. Não tenho nada de contar o Ela ano. nunca tinha comentado que por conta da Não, briga podia estar com outra pessoa, ela não comenta, certo? Só para a não, gente situar, tudo bem. Aí não. o senhor vai com esse carro, o senhor dirigia, parece, né? Sim, sim. O senhor vai com o carro até o local e o senhor depara com o quê? Consegue conversar com ela? Não consegue? Eu deparo eles abraçados se beijando. Certo. Aí os dois estavam se beijando, o senhor ficou lá surpreso na hora, correto? Aham, Aí sim. consegue falar alguma coisa, consegue conversar alguma coisa com eles, Antes desce do. do carro, não desce do carro, qual é a situação, Não, qual é a conduta do senhor? foi muito rápido. Foi na hora que eu vi assim, na hora que eu entrei na rua dela, que eu vi, eu meio que já perdi a cabeça e joguei o carro pra cima da moto dele. Certo. Conta para mim como estavam os dois. O que o senhor jogou o carro, a gente já entendeu. Pesadíssimo um carro, né? Eu não preciso dizer para o senhor, então eu até antecipo já, senhor William, a extrema sorte, né, ali da situação, porque poderia ter acontecido algo muito diferente, né? Eu digo isso para o senhor, independentemente do que a gente vai ter de resultado no processo. Eu falo isso para o senhor com muita franqueza, tá? Foi muita sorte. Amanhã, inclusive, tem uma sessão de julgamento que envolveu aí criança e tudo. Criança ficou com pino, quase perdeu o pé, que foi um caso de Ceilândia que ficou muito noticiado, né? Muita gente até hoje está internada por conta do acontecimento. Então, já fica a minha fala para o senhor, que o senhor deve agradecer bastante o fato de que nada aconteceu naquele momento, que um carro desse tem toneladas, né, de peso. Aham. É só um desabafo, não tem nada a ver com a acusação contra o senhor. Vamos lá. Senhor William, eles estavam colados, distantes, eles estavam como no dia? Eles estavam abraçados se beijando. Certo. Nesse momento, o senhor já coloca o carro na moto. E a moto, é moto ou bicicleta? Bicicleta, eu acho. Moto, vamos lá. Moto. Motocicleta. A motocicleta estava junto com eles. Eu sei que é muito rápido, senhor William, mas a gente não estava lá. A motocicleta estava do lado deles ou longe? Eles estavam meio que perto da moto, meio que tipo encostado assim na moto. A calçada e ele da moto assim. Aí o senhor respondeu, eu estou só querendo entender, o senhor disse que vai com o carro para danificar a moto, é isso? Na minha intenção não era acertar eles, era causar um dano material a ele. Não, eu entendi. Só que eu sabia que eles estavam perto da moto, e aí pegou na moto. Pegou na moto Entendi. e atropelou eles. Entendeu? Entendi. Eles estavam próximos, mas o senhor está dizendo que mira, ou seja, conduz até a motocicleta, é isso? Exatamente. Mas eles estavam junto na moto. Tudo bem, entendi. Só para a gente se situar aqui. O primo do senhor estava do lado, ele fala alguma coisa? Não, né? Não. Não dá tempo. Foi muito Tá. rápido. A gente tem algumas informações no processo, mas nem tudo consegue ser feito, né, senhor William? Mas, assim, o senhor lembra se estava em velocidade baixa, alta, média? Eu acho que não estava muito rápido, não. Tava meio que devagar, porque como tinha acabado de entrar na rua, então eu estava na velocidade baixa, não muito alta. E o senhor atinge? A gente tem laudos aqui, mas é como eu disse para o senhor, né? Nem tudo consegue observar. Mas o senhor atinge, pelo que o senhor lembra lá, os rapazes? O rapaz e a moça? Se o carro chegar a atingir eles, Isso, o carro atinge a moto e a moto atinge eles. certo. E aí, como é que se resolve isso aí, né? A gente tem os danos aqui, algumas lesões sobre as quais eu vou falar com o senhor. Mas como é que acaba isso aí? Vai, atingiu. Aí o que é que acontece? Então, assim, O que é que acontece depois que atinge? O senhor disse que com o impacto, palavras do senhor, né? Com o impacto da
da moto atingiu os rapazes, correto? O pessoal. Como é que acaba isso aí? Como é que acaba? O senhor desce, o senhor fica no carro, alguém chega? Eu desci do veículo, desci do carro, aí eu vi a cavaleira no chão e eu vi o carro no chão. Aí eu dei um chute nele, ele saiu correndo. Aí depois eu voltei para tentar ligar o carro e tirar a moto de baixo do carro. Os dois caem? Os dois caem, os dois não caem. Aí o senhor desce. Segundo ele, já é uma das minhas perguntas, obviamente, isso já vai ser confrontado e está no processo várias vezes. Ele diz que o senhor desce junto com seu primo para agredi-lo. Sim, eu desci, meu primo também desceu, mas meu primo não chegou a tocar nele. Certo. Quando ele foi só eu mesmo. Dei um chute nele e aí eu tentei levantar e sair correndo. Certo. Aí o senhor consegue atingir. Está na denúncia também isso aqui. Sim, atinge e aí ele revida, ele vai embora, como é? Não, ele sai correndo. Só correndo. Ele narra mais ou menos isso mesmo quanto à agressão. Acho que esse ponto não está em discussão, não. Ele fala que depois saiu porque viu vocês dois. Deixa eu só questionar um negócio. Aí a Ana a Ana, melhor dizendo. A Ana fica onde? Ela faz o quê ali no momento? Ela fica no chão, aí ela tenta se levantar, ela levanta e vai para a porta da casa dela. E eu vou em direção ao carro. Eu já nem olhei mais. Ela consegue ir andando até a casa dela? Ela foi meio que pulando, né? Pulando com uma perna só para casa dela. O senhor consegue, naquele momento, falar com ela? No momento? Não falei com ela. Se o senhor consegue, naquele momento, falar alguma coisa com ela, explicar alguma coisa, não. Ela já vai direto para casa. Não, já vai direto para casa. Não cheguei a falar com ela, não. O senhor ficou sabendo das lesões dela, provavelmente, ou não ficou sabendo? Não, fiquei sabendo, sim. Ela foi bem lesionada, né? Sabe se ela ficou internada? Eu tenho essas informações, quero saber do senhor. Sabe se ela ficou internada, se ela teve exame, cirurgia, remédio, sabe esses detalhes? Se eu não me engano, eu acho que ela fez uma cirurgia no joelho, ficou internada, acho que entre 15 dias no hospital, e aí depois da cirurgia ela já ganhou alta no dia seguinte. E o rapaz, sabe dizer? Não, o rapaz já não tive mais contato, tive contato com ele no dia seguinte, né? Que aí ele veio atrás de mim me procurar para mim arcar com o prejuízo da moto, né? Aí eu falei que... Ele te procura no dia seguinte para falar do prejuízo, correto? Isso, exatamente. Aí eu falei que eu iria arcar sim com o prejuízo da moto, que eu fiz foi errado, que eu tentaria resolver da melhor forma possível, só que no momento a minha condição financeira não estava muito boa e que ao decorrer dos meses eu ia arrumando a moto dele aos poucos. Nenhum momento eu fugi das minhas responsabilidades. E nem quero fugir, doutor. Eu quero sim arcar com os prejuízos que aconteceu lá fora, quero ajudar a família da Ana Cavallini, tipo, em medicamentos, em consulta, o que for preciso, eu vou querer ajudar sim, de uma forma de resolver da forma melhor possível, né? Tanto para o Cauã, tanto para a Ana Carolina. Perfeito. E aí o senhor só é custodiado depois, né? Isso a gente tem Sim. Ela entrou, né? O senhor sabe, né? Ela entrou com medida protetiva, pedido de medida protetiva, o senhor sabe disso. Eu acho que antes de eu ir até a delegacia, foi no sábado, chegou uma mensagem no meu celular da justiça, né? Falando da medida protetiva, aí eu confirmei, mandei meus dados e falei que iria ficar assim, né? Eu ia cumprir a medida protetiva de uma forma correta. Foi na vara lá da violência doméstica, né? Tava em plantão, salvo engano. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí hoje, né? Quem que te visita? Como é que tá o relacionamento? Eu sei que o senhor tá preso, obviamente. Sim, mas o senhor ainda se encontra no relacionamento com ela? Acabaram? Recebeu visita? Detalhe isso para mim. Assim, quem tá vindo visitar é minha mãe. E minha mãe não teve muito mais contato com ela, em questão do meu relacionamento com ela. Minha mãe procurou ela mesmo só para saber se ela estava precisando de alguma coisa, de medicamentos ou algo assim. Em questão de relacionamento, eu acho que vai ser uma coisa que eu só vou resolver lá fora. E assim, não sei se eu irei ficar com ela, né? Até porque tem a medida protetiva. Vai ser uma coisa que processual, assim. Eu vou fazer minhas últimas perguntas agora, senhor William, e eu já compartilhei com o senhor
a imensa sorte do caso. Eu falo isso em todos os processos, porque realmente foi bastante sorte que nada mais aconteceu. Deixa só eu ver. Tá, tem uns relatos aqui, senhor William, que foram, inclusive, eu digo isso porque muito provavelmente a gente vai precisar reavaliar tudo isso no momento da decisão. Mas há uns relatos muito preocupantes, tá? Muito preocupantes em relação ao relacionamento do senhor e conduta do senhor, que é o réu, obviamente, que está sendo julgado, né? A mãe dela falou algumas coisas, tá? Num dos depoimentos, a Ana tinha comentado, mas às vezes acaba que não é dito da mesma forma. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa questão referente às agressões que supostamente o senhor já teria praticado, isso é dito mais de uma vez no processo, tá? A gente ouviu a mãe dela hoje, eu digo para o senhor, tá tudo gravado, o advogado do senhor, muita atenção, tenho certeza acompanhou, isso é algo extremamente preocupante, né? Foi dito, e é a pergunta que eu faço para o senhor responde se o senhor quiser, que o senhor já tinha relacionamento, episódios de agressão com ela. Isso é verdade? Sim, sim, já teve algumas agressões, mas agressões mais verbais, entendeu? Questão física, de eu chegar a espancar, bater, essas questões assim eu nunca cheguei, não. O senhor nunca teve agressão, episódio de agressão física com ela? Não, questão de bater, espancamento, essas coisas, não. Já teve um episódio que a gente estava no distribuidor ao lado da casa dela, e aí a gente rolou uma discussão lá entre eu e ela, e ela saiu, a gente ficou muito nervoso, ela saiu com raiva, me xingando, e aí eu joguei uma garrafa, tipo, perto dela, mas aí chegou a pegar nela a garrafa. Mas isso aí só foi muito estranho. O senhor nunca bateu nessa Não, moça, nunca chegar agrediu? bater, agredir, humilhar, espancar essas coisas, nunca cheguei a acontecer isso, não. Só para eu concluir aqui, deixa eu ver se tem mais. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Aí deixa eu ver aqui. Aí eu acho que eu perguntei, mas só para eu entender. Aí depois é minha última pergunta, depois do fato, né, lá do carro, bateu lá neles e tal, o senhor faz o quê? Você vai embora, é? O carro fica lá? Como é que foi? Eu tiro o carro e vou para minha casa. Pra casa. Perfeito, senhor William. Doutor Kleber, se tiver mais alguma pergunta, ao final eu pergunto se ele tem mais algum esclarecimento. Obrigado. Não, não tenho nenhuma pergunta não, doutor. Doutor... Esqueci o nome do senhor. Doutor Jarbas, tem alguma pergunta? Não, quanto às perguntas, quanto aos fatos, sem pergunta, porque já está devidamente esmiuçado, né, os fatos. Mas a questão é só sobre a conduta dele, excelência. Pode perguntar, que ao final eu pergunto se ele quer. Deixa eu só perguntar um negócio para ele, aí o senhor já. Tá bom. Senhor William, eu esqueço de perguntar, mas eu quero saber se o senhor tem alguma coisa a acrescentar que não tenha sido perguntado. Não, sim, doutor. Eu quero acrescentar que, perante a justiça aqui, e falando a verdade, eu nunca tive a intenção de matar ninguém e de jamais querer fazer isso, né? Peço desculpa, queria pedir desculpa, assim, a familiares do Cauã, familiares da Ana Carolina, do Cauã. Queria pedir para o senhor uma oportunidade, né, para me voltar à sociedade, para me ajudar a minha mãe. No momento lá em casa, desses últimos meses para cá, ficou muito difícil lá em casa. Estamos até passando um certo tipo de necessidade, porque lá em casa até então era o único provedor no momento, era o único que estava trabalhando fechado. Eu queria te pedir uma oportunidade, tá? Que eu, um jovem de apenas 18 anos, que cometeu um erro, eu queria pedir para o senhor a oportunidade de poder voltar ao meu trabalho, meus estudos, e ter uma vida digna de um cidadão de bem lá fora. Perfeito, senhor William. Gabi, pode fechar. Ah, não, o senhor vai fazer mais alguma pergunta, doutor Jarbas? É no interrogatório? Excelência, a pergunta dele tá melhor do que a minha para fazer o pedido de liberdade. Então, nos termos dele, eu faço... Tá, vamos fazer então. Eu vou encerrar aqui, aí a gente abre se for o caso de ter questionamentos, né? Só para não ficar. Peraí, vamos lá. Né? Ana Carolina. Certo. Dona Ana Carolina, assim como eu expliquei para o Cauã, a gente está aqui para averiguar essa acusação que pesa contra o senhor William. Pesa uma acusação referente à tentativa de homicídio, o termo é esse, e eu sempre gosto de dizer que a gente está esclarecendo, afinal, o que aconteceu, tudo bem?
Perfeito. Eu preciso sempre que a senhora fale de maneira bem firme ao microfone, porque como eu não estou presencialmente com a senhora, a gente precisa deixar tudo registrado, tá? As perguntas basta a senhora responder quando souber, tá bem? Se não souber, basta falar, tá bom? Tá bom. Tá bom? Perfeito. Doutor Kleber, sem maiores acréscimos, ela é a dona Ana Caroline, vamos logo ouvi-la, né? Obrigado. Certo. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Tarde, sim. Ana, você prestou depoimento na primeira fase, na fase do inquérito? Não. Não, né? Eu não encontrei aqui seu depoimento. Eu estava só conferindo para ver se eu não tinha passado batido aqui. Enfim, é a primeira vez que você fala sobre esse fato, não é isso? Em juízo ou, né, no âmbito dessa apuração. Então, Ana, a gente precisa que você diga para a gente exatamente o que aconteceu. Primeiramente, você teve um relacionamento, um namoro com o William durante algum tempo? Sim, durante 3 anos. 3 anos, né? Qual a sua idade, Ana? 18. Você tem 18, então você teve relacionamento com ele a partir de quantos anos? De 15, 14, uma coisa assim? 14. A partir dos 14 anos, né? Quando o fato aconteceu, qual era a sua idade? 17. Tinha 17. Tá. Fazia pouco tempo que vocês tinham terminado? Sim. Pouco tempo é o quê, assim, mais ou menos? É poucos dias. A gente tava junto no domingo, dia 2. Entendi. Fazia pouco tempo que tinha terminado e ele estava com problema de aceitar o fim desse relacionamento, é isso? Não, acho que não foi isso. Acho que foi mais questão de eu ter feito isso aqui em frente de casa. A gente estava conversando no dia, a gente conversou. Então eu já sabia que ele poderia vir aqui em casa. Você sabia que ele poderia vir ir à sua casa, mas você esperava que ele fosse ser agressivo com você, assim? Não. Certo. Ele já tinha sido agressivo com você outras vezes? Não desse jeito. Não desse jeito. E o que foi o tipo de agressividade diferente que ele praticou com relação a você em outros momentos? Brigas, no momentos de brigas, a gente não é agressiva, é tipo só brigas mesmo. É briga de namoro, essas coisas, assim, não é agressivo, tipo, de me agredir com palavras ou fisicamente. Nunca agrediu você com palavras ou fisicamente? Você tem certeza disso? Teve só um caso que a gente já tinha resolvido, que foi da garrafa, não foi, tipo assim, intenção, né? Eu sei que não foi. Não foi intenção. Que caso da garrafa? Conta pra gente, por favor. Foi um dia a gente estava aqui do lado de casa, no distribuidor, estava entre amigos, a gente teve uma briga, eu me exaltei e saí. Aí, no caso, ele tá com a garrafa, não era para pegar em mim, era para pegar no chão, só para tipo assim, assustar, chamar minha atenção e acabou pegando em mim. Acabou pegando em você e você se feriu? Se machucou? Não, Não? Não se cortou com a garrafa? Nem nada? não. Não. Em algum outro momento você já registrou alguma coisa contra ele? Delegacia? Não. Sim? Você sabe se sua mãe já viu alguma situação de violência praticada por ele contra você ou algum familiar seu, viu? Não, Nunca? Eles não têm conhecimento de nenhuma situação dessa? não. Não? Certo. Só dessa agora. Dessa agora. E a da garrafa, por exemplo, ela não sabia. Não soube nada. Soube, a gente conversou, inclusive ela conversou com ele, conversou comigo, tudo foi entendido. Tudo foi entendido. Certo. E ele nunca, então, nunca tinha agredido você com empurrão, tapa, soco, qualquer coisa de violência física e nem violência psicológica e xingamento, nada disso? Não, Não. Então, isso que ele fez foi a primeira vez em que, então, que ele teria sido agressivo, com exceção dessa situação da garrafa que você fala. sim, Tá. Quando ele veio com esse carro, tá? Para cima de vocês, era mais ou menos que horas?
Eu acho meia-noite e meia. Tá, perto de meia-noite ali, né? Por volta de meia-noite. E ele estava sozinho nesse carro? Não. Não? Como é que foi? Vocês estavam próximos, você e o Cauã, e ele chegou com o carro e jogou o carro por cima de vocês, é isso? Sim, eu tava com o Cauã aqui de frente do lado aqui da vizinha, de frente aqui de casa. E ele veio com o carro, a gente estava próximo. Foi isso. Jogou o carro. Jogou o carro por cima de vocês, né? O carro chegou a bater em você? Atingiu, né? Sim. Certo. Você se machucou com isso? Que lesão você teve? Eu tive uma lesão no joelho, tive que passar por cirurgia. Teve que passar por cirurgia. Quanto tempo você ficou internada? Se é que você ficou? Fiquei 15 dias esperando cirurgia. Certo. Aí depois você fez a cirurgia, teve que ficar no hospital mais um tempo? Não, Não? Foi para casa, então. E sim, aí, você trabalha, estuda, alguma coisa assim? trabalho. Trabalha. Você teve que ficar sem trabalhar algum tempo? Sim, durante a recuperação. E essa recuperação foi de quanto tempo? Ainda estou em recuperação, já estou melhor, já estou andando, mas eu estou ainda pelo INSS. Não Eu está não vou- trabalhando ainda, né? Não está trabalhando ainda, não é isso? Sim, Certo. O caso é de 7 de outubro de 2022. Certo. Até agora você não pôde ir trabalhar, não é isso? isso. Não estava muito. Você já está conseguindo andar, mas não consegue fazer as atividades normais, é isso? Não, consigo fazer tudo já. Só estou É, esperando a perícia do INSS. esperando a perícia do INSS para poder voltar, é isso? Isso. Certo. Foi o que? Uma lesão no joelho, foi isso? Sim. Você pode me descrever que lesão foi essa? Como é que foi? Foi no joelho direito. Eu não sei explicar como é que foi, mas afundou a rótula do joelho. A rótula do joelho, né? Certo. Ficou alguma deformidade? Não. Não ficou nenhuma marca, nada? Não. Você já conversou com o William depois desses fatos? Já. Já. É, Ele está preso, não é isso? E você visitou ele depois desses fatos? Não. Não visitou? Não. E quando foi que você conversou com ele? Foi antes dele ser preso. Antes dele ser preso, né? O que foi que você conversou com ele? Ele disse o que para você? Não, ele explicou lá dele por qual motivo ele fez isso. A gente conversou, eu falei que no momento eu não estava bem, mas que ficaria tudo bem. E foi isso. E foi isso, então. Você já voltou com eles? Que eu queria saber. Você está namorando ele? Considera que está namorando ele ou vocês terminaram? Não sei, porque a gente não teve, tipo assim, um momento para conversar sobre isso, então não sei dizer. Ana, você tem certeza que ele não lhe agrediu em outros momentos? Sim. Ele mostrava ser uma pessoa ciumenta no dia a dia? Não no dia a dia. Não, mas ele já teve episódios de ciúme, de manifestação de ciúme, de possessividade? Não de possessividade, mas ciúmes. Acho que como todo casal tem, como eu também tinha com ele, então Tá, você sabe se ele já praticou algum ato agressivo como esse em relação a outras pessoas? não, nunca. Ele nunca praticou ou você não sabe?
Não, nunca, tipo assim, enquanto eu estive com ele nunca praticou. É? Acho que antes também. Certo. Você está tomando medicação, alguma coisa? Tomou algum remédio por conta da lesão, alguma coisa assim? Não, só depois da cirurgia, foram uma semana tomando medicamento, antibiótico e para dor, por causa da cirurgia. Tá. E psicologicamente, você ficou com algum abalo? Teve alguma situação que você precisou fazer algum uso de alguma medicação por conta de estar nervosa, estressada com a situação ou não? Não, psicologicamente eu estou bem, eu consigo entender todos os fatos, e é isso. Não precisei tomar nenhum medicamento ou consultar com alguma psicóloga ou nem nada. Você consegue entender todos os fatos? Como assim? Me explica. É como, eu entendo como ele não queria fazer isso, foi na hora da raiva, entendo isso. A gente tinha um relacionamento bom, então estou bem com isso, só isso mesmo. Durante isso. Ele não queria fazer isso, que você está falando que ele não premeditou isso, é isso que você quer dizer? Isso. Ok. Sem mais, doutor. Satisfeito. Doutor Java, se tiver alguma pergunta para a moça. Tenho sim, excelência. Ana Carolina, boa tarde. Boa tarde. Como é o William com as pessoas que eram ao redor de vocês? Ele era uma pessoa tranquila? Ele demonstrava intranquilidade, assim, no falar, no agir com as pessoas? Ele era uma pessoa tranquila? Sim, ele era tranquilo, era bastante brincalhão com os amigos dele, com nossos amigos, com minha família. Ele sempre tratou bem todo mundo, nunca teve desrespeito com ninguém. Comigo também sempre foi muito bem, sempre me respeitou bastante. E é isso, ele sempre foi uma pessoa gentil com as pessoas, com a família dele, com os amigos dele, principalmente com a minha família também. Ele respeitava sua mãe, tratava sua mãe bem, sua avó, seus entes familiares? Você tem conhecimento disso? Sim, ele tratava minha mãe, minha avó, como se fossem mães e vó dele. Mãe e vó dele. Uhum. Depois dos fatos, existe a preocupação dos seus familiares se, porventura, se eventualmente ele for solto? Existe alguma preocupação de ele voltar ou você pode dizer que para o juízo, se existe algum risco, você acha que pode acontecer alguma coisa se ele for solto ou não, ou ele é tranquilo? Não, é tranquilo, não existe preocupação nenhuma, a gente já conversou sobre isso, não, não tem preocupação nenhuma quanto a isso. Depois dos fatos, veio a você, foi a você, pediu desculpa, o que vocês conversaram, o que aconteceu? Você pode explicar? Sim, ele veio até mim, me pediu desculpas, até então eu desculpei, e foi isso. Ele mostrou arrependimento, ele explicou por que ele fez aquilo, que ele tinha feito aquilo, ele explicou para você? Sim, bastante. Ele me mostrou que estava arrependido e também. Como é que é a palavra? Ele ficou muito preocupado também comigo, pelo que aconteceu, né? Se mostrou bem disposto a me ajudar também com qualquer coisa que eu precisasse. Uhum. Ô, Ana Carolina, você sabe explicar que se o William, ele é uma pessoa, você falou no campo social, ele é uma pessoa boa. Agora, no profissional, se ele sempre trabalhou ou era desocupado, você sabe explicar essa situação? Se ele sempre trabalhou, exerceu alguma atividade? Sim, ele era bastante trabalhador quando faltava emprego, ele ia atrás, mas na área da mecânica também, que sempre que ele
fazia também, ele sempre ia atrás, quando, tipo assim, quando não tinha trabalho assim fixo, ele ia atrás da mecânica para tentar, né, correr atrás do dinheiro dele, e ele estava trabalhando também, né, fichado, tá? Ele sempre, então, trabalhou. Sim. Você sabe dizer se ele ajuda a família, se ele ajudava? Como era? Sim, ele ajudava, ele dava os tickets dele, né, para fazer as compras da casa, ele ajudava, sim. Ah, tá. Nas redes sociais, você tinha rede social? Tinha, Ana Caroline? Sim, Você tinha o Cauã na sua rede e o William, os dois? os dois. Só isso, Excelência. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado. Dona Ana quer acrescentar alguma coisa que não tenha sido perguntado? Não, acho que não. Perfeito, perfeito. Nana, eu já vou prosseguir, tá? A gente vai prosseguir com as demais testemunhas. Pode fechar, qualquer observação a gente vai te informar. Por hora a senhora já está liberada, tá bem? Obrigado. Tá bom, obrigada. Cauã, nome completo, por favor. Cauã Felipe Cavalcante Souto. Vítima sem compromisso legal. O que o senhor pode nos contar a respeito do fato que está em julgamento aqui hoje? O senhor William é acusado de tentar matar o senhor e a Ana Caroline. O que aconteceu no dia e etc. Contar o que aconteceu no dia, né? Novamente, né? Exato. Eu tinha ido ver a Ana Caroline no dia, certo? Eu tava de moto. Aí a gente tava em frente à casa dela, na calçada. Aí eu tava abraçado com ela no momento. Quando eu olhei no retrovisor da moto, eu vi ele vindo com o carro. Ainda tentei sair de cima da moto, só que ele tava vindo muito rápido. E ele simplesmente jogou o carro pra cima da gente. Aí a gente eu tava abraçando ela tava em cima da calçada e eu na moto. Aí o carro bateu entre a moto, ela e a calçada, que a calçada era alta, não era daquelas calçadas baixas, era alta. Aí saiu ele e o primo dele, os dois batendo em mim, dizendo que ia me matar e que não sei o quê, e que eu era talarico, isso e aquilo, aquilo outro. Pagando de brabão os dois juntos veio, querendo me bater, dando bicuda, porque eu tinha caído no chão. Aí logo depois eles fugiram, com o carro batido mesmo, com o pneu todo estourado. Vamos lá. O senhor já conhecia o William antes? Não. Nunca tinha visto ele na vida? Se eu vi ele, se eu devo ter visto ele, foi só na rua, na expansão mesmo. Mas em questão de contato, de conversar, nunca tinha conversado com ele, não. Então o senhor nunca tinha conversado com ele. Sabe se a Caroline já havia conversado com ele, conhecia ele? Ela namorava com ele antigamente. Como? Ela namorava com ele, no caso. Então a Ana Caroline é ex-namorada do William. Isso. Tá. O senhor começou a se relacionar com a Ana Caroline quando? Agora eu não vou lembrar te dizer. Mais ou menos assim, o ano 2019, 2020, 2021. Não, foi no ano do acontecido mesmo. Eles tinham terminado havia pouco tempo. Não sei quanto tempo havia que eles tinham terminado. Esse ponto aí que eu quero chegar. O acontecido aqui foi em 2022. Consta 7 de outubro de 2022. 7 de outubro de 2022, uma sexta-feira, à meia-noite. Meia-noite, isso. Né? Uhum. A época dos fatos, o senhor estava namorando com ela há quanto tempo? O senhor já era namorado dela há 1 mês, 2 meses? Na época dos fatos a gente não era namorado. Não eram namorados, só estavam se conhecendo, então. Estava se conhecendo, exatamente. Tá. E ela tinha terminado com ele há quanto tempo? Isso eu não vou saber te informar quanto tempo ela tinha terminado, mas ela não estava mais junto com ele, não. Tudo bem, ela não estava mais junto com ele. E vocês dois estavam na calçada. Você estava em cima da moto? Tava em cima da moto, ela na calçada, eu tava abraçando ela, eu já ia embora já, no caso. Entendi. Então você está em cima da moto e ela na calçada, e o senhor estava abraçando ela para se despedir, para ir embora? Exatamente. O senhor tinha estado na casa dela? Não entrei na casa dela, tava só lá fora mesmo, no portão da casa dela. Entendi. Foi lá só ver ela, né, na frente da casa dela e ficou... Só fui realmente ver, só passei lá para realmente ver ela e depois ir embora. Passou para ver ela e depois ir embora, tá. E aí ele foi com o carro e atingiu a moto onde o senhor estava?
Com certeza. Atingiu. Quebrou a moto toda. Quebrou a moto quase toda? Tomei um prejuízo de 2.000 e pouco na época. 2.000 e poucos reais o senhor foi pro seu prejuízo? Você mandou consertar a moto? Exatamente. 2.000 e poucos reais. Que eu tive que arrumar, né? Não dava pra ficar assim. Tá. O senhor se machucou na batida? Depois eu falo das agressões, mas na batida o senhor se machucou? Só rasguei a perna um pouco. Rasgou a perna um pouco. Ela se machucou? Sim, Com a batida, então, machucou vocês dois? sim. No caso, eu rasguei a perna, só que ela teve que ficar no hospital por conta da perna dela, que lesionou o joelho. Ela chegou a ser internada? Chegou a ser internada. Tá. Sabe quantos dias ela ficou internada? Mais ou menos? Não vou saber dizer, mas ela ficou internada, sim. Não Tudo sei se bem. foi cerca de 1 mês ou 20 dias por aí. 1 mês ou 20 dias. O senhor chegou a ficar internado? Não. Não. Tá. Depois da batida que o senhor já estava com a perna machucada, aí ele saiu do carro e ele passou a agredir o senhor? Foi isso que o senhor disse? Ele e o primo dele. Não só ele e o primo dele. Ele e o primo dele passaram a te agredir de que forma? Me Socos? chutando. Eu tava no chão, eles ficam me chutando, dando bicuda. O senhor já estava no chão em razão do machucado, da ferida? Em razão da batida, né? Porque o cara bater com o carro, ele não tem como levantar já na hora, não. O cara toma um susto. Tá, então ele bateu, o senhor ficou no chão e ele começou a chutar o senhor. Aí desceu ele e o primo dele e os dois começaram a me bater na covardia. Entendi. E ele falava o quê quando ele te batia? Ia me matar, que eu era talarica, tava mexendo com mulher casada, que não sei o quê. Falou que ia te matar, que você estava mexendo com mulher casada. Isso? É. Que ela namorava com ele. Isso, exatamente. Tá. E além dele ter dito que iria te matar, o que aconteceu para parar a agressão assim? Parou como? Como que parou? É. Eu corri, né? Que eu não ia ficar lá apanhando à toa. Eu consegui me levantar e sair correndo. Fui pra rua de baixo. Então ele só parou as agressões porque o senhor correu. Aí ele veio pra correr atrás de mim e um familiar da Ana Carolina saiu lá do lado de fora e eles pararam de me agredir. Eu chamei. E no momento eu liguei pra um amigo meu também. Ele foi lá no local. Só que quando esse meu amigo chegou, ele já tinha fugido já. Tá, então, primeiro o senhor foge e ele vai atrás do senhor. Né? Ele ia correr atrás de mim, aí eu Corre saí atrás do senhor. correndo. Isso, e aí Aí um parente da Ana Carolina saiu do lado de fora. Aí ele pegou e já foi falando com eles e eles não veio mais atrás de mim. Aí quando eu corri, eu fui pra rua de baixo. Aí tinha mais um pessoal lá. Eu peguei e chamei esse pessoal que tava lá e esse pessoal também meio que foi lá pra esquina lá. Porque eu expliquei o que estava acontecendo. Ela saiu para fora, o senhor chamou mais pessoas? Na hora que eu desci pra rua de baixo, tinha um pessoal lá numa casa lá. Eu chamei mais pessoas para eles verem o que estava acontecendo, entendeu? Aí o senhor chamou mais pessoas para ver o que estava acontecendo, mais o parente dela, e aí ele fugiu. Ele pegou, entrou no carro e fugiu. Tá. Ministério Público. Obrigado, Excelência. Bom dia, Cauã. Você me ouve bem? Bom dia. Bom dia a todos. Espera aí, só um minutinho que tá passando um carro aqui. Pode falar novamente. Tudo bem. Eu estava só te dando bom dia mesmo, ainda não começamos. Ah. Eu quero saber a respeito aí da posição de vocês. Você já esclareceu, eu quero mais um detalhe ou outro só. Você então estava com a sua moto. Exato. Essa moto estava na calçada ou estava na rua? Tava na rua e eu tava em cima da moto. Tá. A moto estava na rua, o senhor estava em cima da moto. Igual eu falei, eu tava na moto ela tava na calçada e eu tava abraçado com ela. E quando o carro bateu entre eu, a moto e a calçada dela. Perfeito, tá certo. O senhor percebeu o carro se aproximando ali para... Percebi, porque como eu tava em cima da moto, na hora que eu escutei o barulho do carro acelerando, eu olhei pelo retrovisor. Quando eu fui ver, ele já tava vindo em direção a mim. Ainda eu tentei levantar da moto, só que não deu tempo. Certo. Quando o senhor percebeu, então, foi depois da acelerada mais forte, foi isso?
Exato. Entendi. Essa acelerada mais forte foi porque o carro estava ali no trânsito mesmo ou foi no momento Não, de não tinha. vocês? A rua estava vazia, era meia-noite, não tinha ninguém na rua. A acelerada forte foi porque ele foi na intenção de bater mesmo, porque ele não é besta. A acelerada foi com a intenção de bater mesmo. Entendi. Exatamente. Então não tinha nenhuma razão para ele acelerar o carro da forma como Não, ele não fez. tinha nenhuma razão para ele acelerar o carro, porque além de ser uma rua que não é permitido acelerar rápido, né? Porque se você for conforme as leis do Detran aí, dentro de uma rua assim, de um bairro, que é onde tem residências, você não pode passar de 40 km por hora. E não tinha motivo para ele poder acelerar, porque não tinha trânsito e, além do mais, não tinha ninguém na rua também. A rua estava vazia, era meia-noite. Tá certo. O senhor disse que não conhecia, né? Que no máximo ali já talvez o tivesse visto na expansão. Talvez eu tenha visto. Não Isso, conhecia, mas não. não. Talvez eu tenha visto ele andando pela expansão. Isso. O senhor sabe se ele conhecia você? Se ele tinha alguma razão para ter alguma coisa contra ti? Não sei. Entendi. E também não tem motivo para ele ter nada contra mim, não, além de eu estar com ela naquele momento ali. Tá certo. Depois do fato, né, a Ana, ou a mãe da Ana, né, que é a Tatiane, chegaram a falar para ti a respeito do William, como é que era o William, se ele tinha ciúme dela, se não tinha, se ele era possessivo, se não era, se ele era agressivo, A se não mãe era. dela chegou a comentar comigo que ele era, assim, possessivo, que ele era muito ciumento e que já tinha outras vezes que ele tinha terminado já por conta dessa possessão dele e desses ciúmes dele. Entendi. Essa conversa aí, quando que aconteceu que elas te falaram isso? Na delegacia, quando eu estava lá prestando depoimento, ou estava fazendo lá o negócio lá para poder... O boletim, quando estava fazendo o boletim. Tá certo. Logo depois que ele acelera ali contra vocês, você sabe se o carro dele chega a subir o meio-fio, se o carro chega a subir a calçada? Não subiu a calçada por conta que a calçada era alta. Entendi. Tá. Nesse momento em que ele sobe ali, que ele tenta subir ali na calçada, vai na direção de vocês, né, que estão ali entre o meio-fio e a calçada, vocês caem, você já disse, vocês dois caem, aí eles dois saem do carro, ele e mais um rapaz. Primeiro, você sabe quem é esse rapaz que estava com ele? Primo dele, igual eu tinha comentado. Primo dele, né? Tá. E aí o senhor disse que existem ali ameaças de morte, né? Como é que são essas ameaças de morte mais especificamente? O que ele fala? É uma ameaça de morte normal, dizendo que vai me matar. Normal não, né? É uma ameaça. Que a pessoa... Esse dizendo que vai te matar era enquanto ele te... Exatamente, enquanto batia. Enquanto batia, entendi. Tá. E aí, em determinado momento, o senhor conseguiu se levantar e correr, é isso? É isso. Tá. Depois desse dia, o senhor disse que não tinha um relacionamento com a Ana Carolina, estavam ali se conhecendo, né? Era a Exato. primeira vez que vocês ficavam ou não? Não, era a segunda vez que a gente estava se vendo. Tá. Depois desse fato aí, vocês continuaram esse processo aí de se conhecer ou não? Não, depois do que aconteceu, não. Não, né? A gente se afastou, ela seguiu a vida dela e eu segui a minha. Tá certo. Você sabe se eles, ou seja, se a Ana Caroline e o William, se eles estão juntos hoje? Não sei. Como eu falei, cada um segue a sua vida. Eu não tenho contato com ela. Não sigo ela mais em rede social, nem nada do tipo. Entendi.
Antes do fato, o senhor seguia em rede social? Ela te seguia? Tinha essa amizade aí de rede social, pelo menos antes? Sim, antes do fato eu seguia sim, rede social. Tá. Você conhece ela da onde? Da escola. Entendi. O William não estudava nessa mesma escola, não? Se estudava, eu não sei não, porque eu não estudava nessa escola e quando eu cheguei já foi no meio do ano já. Entendi. Quando Então, eu cheguei já foi no meio do ano já, entendeu? tá. O senhor conhecia a Ana Carolina, então, há relativamente pouco tempo? Sim. Entendi. Pera aí, só um minutinho, deixa eu só falar com um rapaz aqui, só um minutinho. Pode voltar a fazer as perguntas novamente, por favor? Obrigado, Cauã. De minha parte está suficiente. A defesa talvez faça algumas perguntas aí para você, tá bom? Agradeço. Tá bom. Tenho sim, excelência. Bom dia. Primeiramente, desculpa pela voz, eu estou um pouco rouco, mas eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. Cauã, você disse que nesse dia você teria passado para encontrar com a Carol, né? Que vocês teriam ficado nessa segunda vez. Qual que foi o colégio que vocês se conheceram? 31. CF31? Lá do lado. CF31, na 17/18. Certo. Você lembra o ano disso? Eu lembro que eu tava no 8º ano. É que eu conheci ela assim, não de conversar, mas sim de vista, entendeu? Certo, mas aí foi desse colégio CF31, correto? Foi do colégio, CF31. Você não se recorda se o William estudava lá também, não? Mesmo que vocês não fossem da mesma turma? Não, não me recordo. Obrigado. Tá certo. No seu depoimento, você disse que viu pelo retrovisor o carro. Nesse momento, você estava em cima da moto, como você narrou, e a Carol não estava em cima da moto. Ela estava na calçada? Só para deixar claro. Tava na calçada. Certo. E no momento em que o carro veio, a intenção dele foi então pegar a moto em que você estava. Claramente. Perfeito. Depois que teve essa batida, você sabe dizer se o William tinha outros meios, por exemplo, de dar uma ré ou de tentar passar o carro novamente, seja por cima de você ou seja por cima da Carol? Se ele poderia fazer isso? Não lembro. Você não lembra ou não sabe? Oi? Você não lembra se ele tinha meios ou você não sabe se o carro poderia fazer isso? Eu não lembro se tinha mesmo, entendeu? Porque como a batida foi muito rápida, eles já pegaram e desceram do carro direto. Tá, ele chegou a desligar o carro ou ele já pulou na sua direção? Quando você dá uma batida dessa, geralmente o carro já desliga já, né? Por conta que a pancada é forte e o carro dele é rebaixado. Pelo menos era rebaixado na época, então o meio-fio era alto. Como ele bateu com o carro, acabou que nem eu comentei na outro rapaz aí. Se eu não me engano, o pneu do carro estourou ou foi o para-choque que quebrou, algo assim, tanto que a placa do carro ficou presa na calçada por conta da batida e ele fugiu e a placa ficou para trás. Acho que ele não pensou nisso, ou no momento da euforia lá, ele só pegou e fugiu. E a frente do carro, ela tinha estragado a frente do carro onde ele bateu. O para-choque e, se eu não me engano, uma roda também. Certo. Você viu todas essas avarias no carro no próprio momento da batida, porque você falou que saiu correndo para ele não te pegar. Ou foi na volta? No próprio momento da batida. Então, no próprio momento da batida, já deu para ver que deu uma avaria ali no carro que você não sabe. E na hora que ele fugiu também com o carro, né? Que eu vi ele passando com o carro e eu percebi as outras coisas que estavam quebradas. Certo. Nesse momento que teve essa batida, você disse que a moto projetou a Carol e ela machucou a perna, correto? Confere? Machucou. Nesse momento, quem estava mais vulnerável, você ou ela? Se ele quisesse fazer alguma coisa. Como assim? Se ele quisesse matar, quem estava mais vulnerável? Ela que estava machucada ou você? Os dois, né? Os dois estavam estirados no chão, machucados. Se ele quisesse fazer alguma coisa, ele ia fazer. Não ia ter como revidar. Então, ele não fez porque ele não quis. Então, se ele quisesse, ele poderia continuar. Então, se ele tivesse a intenção de matar, se ele quisesse... Se ele tivesse arma, ele poderia ter me matado. Como é que ele ia me matar na pancada? Ele ia ficar lá meia hora me batendo com o primo dele pra me morrer na pancada. Entendi, mas teria outros meios então. Se tivesse uma pedra ali, uma faca... Se ele tivesse uma faca, se tivesse uma pedra, uma arma, ele teria matado sim. Tá, então nesse momento que ele saiu do carro e foi em sua direção, que você falou que sofreu as agressões para ele, se ele quisesse, ele teria como te matar.
se ele tivesse uma arma, igual eu acabei de repetir, se ele tivesse uma arma, ele poderia ter me matado. E eu levantei e saí correndo. Quem garante que se eu continuasse deitado no chão, eles não iam continuar me batendo? E eu ia entrar em coma, alguma coisa do tipo? Mas ele não chegou a te pegar, que você falou que sofreu alguns chutes, alguns arranhões, alguns socos? Sofri chute, sim. Chutes foi ele que na desferiu contra você? costela. Oi? Ele não desferiu contra você alguns chutes, alguns socos? Eu acabei de repetir, eu repeti, foi ele e o primo dele, que eles desceram do carro, os dois juntos. Não foi só um. Certo. Continuando aqui nas perguntas, você falou que terminou o contato com a Carol depois disso, então você não sabe me dizer se por acaso o William chegou aí no hospital para ver ela, com autorização dela, nada disso você sabe, né? Não sei. Isso eu não sei te informar. Tá certo. Foi você mesmo que chegou para ela e falou que a partir daquele momento você não queria mais contato com ela, ou simplesmente você deixou de mandar mensagem pelo ocorrido? Não, logo depois que aconteceu o ocorrido, aí ela disse que estava muito mal e tal, pediu desculpa pelo acontecido. Aí a gente chegou ainda a conversar pelo WhatsApp sobre o acontecido e simplesmente a gente se afastou um do outro. Entendi. Você disse que teve as avarias na moto. Você chegou a mandar algum áudio para ele ou para a família dele? Falei com a mãe dele, que Falei com a mãe dele, que a moto tinha estragado, ela disse que não ia pagar, que não tinha dinheiro e não sei o quê. Tá, então seu prejuízo total foi 2.000 e poucos reais? Foi 2.100 e pouquinho por aí. Tá, então caso o William, após resolver o processo, que ele queira acertar contigo esse valor, você estaria disposto a receber, né, esse valor do seu prejuízo? Com certeza. Certo. Você tem alguma inimizade, tem alguma mágoa contra ele, tem alguma rixa depois desse evento? Qual é o sentimento que você nutre hoje por ele? Não sei, já aconteceu tem tempo. Eu tô disposto a ficar na minha numa boa. Se ele garantir que não vai vir mexer comigo, se ele for vir mexer comigo, vai ter rixa sim, porque a gente já não mora num lugar que vamos dizer assim, é seguro. A gente mora na expansão. Querendo ou não, ele já não é bom, né? Eu, no momento, eu não tenho raiva dele, eu não tenho mágoa, eu não tenho nenhum sentimento ruim, não tenho nada. Eu segui minha vida, vivi minha vida, trabalho, tenho minhas coisas. Pode ter me atrapalhado no momento que ele fez ali, por conta do prejuízo que eu tive e tudo mais. Só que se ele estiver disposto a seguir a vida dele numa boa, eu estou disposto a seguir a minha e não tenho rixa nenhuma com ele, não tenho desejo de maldade contra ele, nem nada do tipo. Não, perfeito. Até porque ele, na época, né, ele tinha acabado de fazer 18 anos, então, tanto é que ele se entregou de livre e espontânea vontade, né? Então, realmente o objetivo aqui é superar já é controverso, né? essa questão. De toda sorte, Cauã, continuando aqui as perguntas, fora a questão do prejuízo que a gente já deixou delimitado também, você disse que ele proferiu algumas ameaças contra você enquanto ele estava te perseguindo e acabou te acertando também. Você chegou a ver alguma ameaça do William contra a Carol? Não lembro. Não se recorda? Mas eu acho que ele não ameaçou ela. Não sei, não vou te dar certeza. Tá, não, isso é só para saber se você tinha ouvido ou se recordava, até porque ela vai ser ouvida aqui hoje. É só se você se lembrar mesmo. Aquilo que você não sabe ou não se recorda, não tem problema. É só dizer não sei, não me recordo. A gente só quer realmente o que você viu, saber o que você viu ou o que você ouviu. Outra situação que eu queria que você me esclarecesse aqui também seria sobre uma suposta ligação. Você chegou a ligar para alguém pedindo algum tipo de reforço, tendo em vista que você estava sozinho? Outras pessoas foram no local além desses vizinhos aí que você teria chamado? Como é que foi essa possível ligação? Você consegue esclarecer para a gente? Liguei sim, para 2 amigos meus. E qual que era o objetivo dessa ligação? Qual era o objetivo? Isso. Se for para ser sincero com você, se o objetivo é que se ele ainda estivesse lá no momento, eu não ia ficar apanhando sozinho, né? Entendi. Então, no momento que você chamou, ele saiu antes desses seus amigos chegarem ou seus amigos chegaram no local? Agora eu não vou lembrar se ele já tinha, quando ele chegou, se ele ainda estava lá ou não. Tá certo, então, Cauã. Tem mais alguma coisa que você queira esclarecer, que você tenha deixado passar, que eu vou passar aqui para a doutora Tailândia.
Mas da minha parte eu estou satisfeito. Mais algum outro esclarecimento importante que você não tenha falado? tenho- Seja para mim ou seja para o promotor? Só um minuto, estou tentando lembrar de algo. Porque como tem muito tempo que aconteceu, acho que só isso mesmo. que eu- Tá certo. Vou passar para a doutora Tailândia aqui. Muito obrigado. Bom dia, William. Oh, desculpa. Bom dia, Cauã. Meu nome é Tailândia, também faço parte aqui da defesa do William. Eu só tenho uma pergunta para você. Após o ocorrido, o William chegou a te procurar para te ameaçar em algum momento? Foi atrás de você? Mandou algum tipo de recado, mensagem? Não. Não entrou em. Após o ocorrido que eu me lembro, ele não falou nada. Cauã, bom dia. Doutor Sérgio dos Anjos, tudo bem? Bom dia. Cauã, você já elucidou tudo aqui, né? Os fatos já foram bem debatidos e bem detalhados, então não vale a gente ressaltar e aprofundar nisso mais para não repetir perguntas. Minhas perguntas serão de forma anterior a isso e posterior, de forma bem objetiva. Você conhecia a Ana Carolina há quanto tempo? Deixa eu ver. Uma média, não precisa exatidão. Quando eu fui para a escola foi em 2019, por aí. Aí eu conheci ela de vista, mas a gente não chegava a conversar nem nada do tipo, não. Então alguns anos antes você conhecia ela, correto? Sim. Perfeito. Você informou que essa data do fato foi a segunda vez que vocês ficaram. Eu quero saber qual foi a primeira vez. A primeira vez eu não lembro o dia exato. Tá, não precisa com exatidão. Foi uma semana antes, um mês, um ano, 10 anos? Uma semana, por aí, uma semana e meia, eu semana acho. antes. Perfeito, Cauã. Você tem ciência que o término deles ocorreu na noite anterior ao fato? Não. Ô, doutor, de onde você está tirando essa informação? Porque quando eu comecei a conversar com ela, ela já tinha terminado já. A premissa da pergunta Perfeito, não é verdadeira, então. doutor. Só um momento, doutor. Deixa eu A premissa finalizar da minhas pergunta não é perguntas. verdadeira. Aí o doutor porque a pode premissa fazer da uma pergunta é parte no falsa. momento do seu debate. Que Se a eu não premissa tinha é ciência falsa, de nada doutor. disso, A Cauã. premissa da pergunta é falsa. A premissa da sua pergunta é falsa mesmo, eu concordo com ele, viu? Porque quando eu comecei, porque quando eu comecei, eu tô falando também, deixa eu falar. Quando eu comecei a conversar com ela, eles já tinham terminado já. Tá, perfeito, então. Então, você estava ficando posterior a isso, já ficou bem claro. Posterior ao fato, o doutor promotor te questionou aqui se você ficou ciente se o histórico dele era de uma pessoa possessiva ou não. Você disse que na delegacia você ficou ciente por meio dos familiares dela que ele era uma pessoa possessiva. O meu questionamento, ele vai nesse paralelo, mas de forma diferente. Posterior a isso, você ficou ciente se ele tinha um histórico de criminalidade, se ele era matador na região, se ele era traficante, algo assim? Não sei. Não ficou ciente de nada? Não sei. Não compreendi sua resposta. Vamos lá, eu vou ser um pouco mais objetivo. Eu não sei se ele era trabalhador, se ele era bandido, se ele era traficante, entendeu? Você não sabe de nada do histórico dele. Não sei. Não conhecia ele. Não Você soube que ele era possessivo, mas não soube se ele era matador ou trabalhador. Peraí, pode repetir para mim, por favor, novamente? Só para eu ficar claro aqui, ciente. Você ficou ciente que ele era um possessivo ciumento, mas você não sabe me dizer se ele era um trabalhador ou um matador, um criminal. Não sei te dizer. Tá bom, Cauã, muito obrigado, sem mais. Eu tenho mais uma pergunta. Em razão das agressões, o senhor chegou a ficar internado? O senhor não, né? Não fiquei internado. Tá. O senhor ficou algum tempo sem trabalhar em razão da lesão? Te atrapalhou no trabalho, na escola, alguma questão relacionada Fiquei uns 3 a 4 dias sem trabalhar por conta que eu estava sem moto. Tá. Eu fiz perguntas. O Ministério Público tem perguntas? Defesa. Sem mais excelência. Senhores jurados têm perguntas? Não? Está encerrado o depoimento. Cauã, obrigado. Era só isso. Quando quiser pode sair, tá? Tá. Disse, vocês são novos, vão estudar, vão se formar. Procurem cuidar de vocês primeiro. Vocês só pensam em mulher. A vida de vocês é pensar em mulher. Parece uma ânsia que tem de ter alguém. Eu disse, vocês não têm nem emprego. Vão estudar, vão trabalhar.
não sai procurar mulher louco, desesperado. Os homens, a maioria dos homens, eles não querem acreditar, eles ainda acham que eles vão arrumar a mulher exceção. Igual a mãe deles, a avó deles, que vai estar lá esperando com comidinha pronta. Ai, meu amor. Os caras são inocentes a esse ponto.